kiss for you. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Wesley e vamos continuar com as nossas aulas de geometria espacial e nesta aula vamos ver um pouco de exercícios de paralelepípedos. Lembrando pessoal que se você ainda não viu a aula de paralelepípedos e cubos, assiste o vídeo e depois você volta aqui. Então vejamos o primeiro exercício. A aresta do cubo mede 2 e BP é igual a 3. Calcule PC e PD. E aqui você tem a figura na qual nós queremos calcular o PC e o PD. Antes de mais nada, nós temos que saber o seguinte. O cubo aqui, no caso, AB é igual a 2. Se AB é igual a 2, todas as outras arestas à sua volta, já que é um cubo, ele tem que medir 2 também. A outra informação que foi dita no texto é que o BP ele tem medida 3. Neste caso, para a gente identificar o PC, a gente vai colocar esse risco na qual você vai ver que forma um triângulo retângulo. E toda vez que você encontrar triângulo retângulo, você também vai lembrar do Teorema de Pitágoras, onde o PC agora vai ser a nossa hipotenusa. O nosso primeiro cateto vai ser o 2 e o outro cateto, ó, juntando 2 com 3, vai dar 5. Então fica assim, ó. PC ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 5 ao quadrado, já que são nossos catetos e o PC é a nossa hipotenusa. O passo seguinte se resume em resolver esses quadrados. E 2 ao quadrado é 4 e 5 ao quadrado é 25. Somando vai dar 29, depois a gente tira a raiz e já encontra o resultado. Ou seja, PC é igual a raiz de 29 e acaba aqui, na primeira parte. Agora nós devemos determinar o valor de PD. E para você enxergar o PD, a gente vai riscar aqui novamente nesse triângulo azul. E agora a gente vai ter que lembrar o seguinte, ó, muito importante essa observação. Você tem que notar que a parte da base desse triângulo, ele vai ser exatamente raiz de 29. Repare que essa medida coincide com o mesmo valor de PC. Então, só para a gente despoluir um pouco essa figura, vamos colocar só dessa forma. O que nós devemos observar aqui também, que a medida ali da nossa altura, ele vai representar como 2. Por que 2, professor? Porque todos os lados desse cubo tem que medir 2 unidades. E novamente a gente vai usar o Teorema de Pitágoras, na qual o PD é a hipotenusa e essa parte de baixo que é a raiz de 29 e o cateto que é a nossa lateral, ele vai medir 2, então vai ficar PD ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais raiz quadrada de 29, tudo elevado ao quadrado. O interessante é que quando o número está elevado ao quadrado, que também está na raiz, a raiz some e fica apenas como 29, já que o 2 ao quadrado é 4. Somando então, fica assim, ó, PD ao quadrado é igual a 33 e a gente tira a raiz e o PD vai ser igual a raiz quadrada de 33. O exercício acaba aqui, é bem tranquilo. Você tem que lembrar aqui do Teorema de Pitágoras, além dos conteúdos de paralelepípedos e cubos. Bora agora para o exercício 2. Com uma lata de tinta é possível pintar 50 metros quadrados de parede. Para pintar as paredes de uma sala de 8 metros de comprimento, 4 metros de largura e 3 metros de altura, gasta-se uma lata e mais uma parte da segunda lata. Qual é a porcentagem de tinta que resta na segunda lata? Pessoal, vamos reparar o seguinte, ó, eu tenho uma certa quantidade que vai sobrar. É essa sobra que eu quero saber. Eu não quero saber, por exemplo, quanto que foi usado da segunda lata. Eu quero saber a porcentagem do que sobrou, tá bom? Antes de mais nada, se você não entender essa parte, o exercício praticamente você não consegue resolver. Vamos colocar aqui um paralelepípedo para representar a sala que vai ser pintada. E as medidas aqui são 8, 4 e 3. Para a gente calcular a área aqui, você tem que tomar muito cuidado. Por que tomar muito cuidado? É muito comum o aluno tentar achar que vai ser tudo que eu tenho que calcular a área. E não é verdade. Eu só quero pintar as paredes. Eu não estou falando que eu quero pintar o teto e nem o chão, já que o chão a gente não se pinta, o chão a gente coloca piso, né? Então, neste caso, eu só tenho que pensar nas paredes laterais. Ou seja, eu tenho que pegar só essa parte de baixo aqui, esse 8, e depois multiplicar por 3, que é a nossa altura. E lembrar que tem na frente e lá atrás.
Agora, o outro lado que eu tenho que pensar também é esse 4 e esse 3, já que os dois multiplicados, então, dá uma parede e também a parede ao contrário. Daí, pessoal, para a gente calcular essa área, basta a gente calcular o seguinte, ó, 2 vezes, já que a gente vai ter dois valores, 8 vezes 3, que é essa parte da frente, e a outra parte, 4 vezes 3. E lembrando que sempre vai ter uma parede igual do outro lado, por isso que eu estou multiplicando por 2. Daí teremos o resultado, 2 que multiplica 24, já que 8 vezes 3 é 24, e 4 vezes 3 é 12. E quando a gente soma, vai dar 36, e multiplicando por 2, teremos o resultado 72 metros quadrados. O que esse resultado significa? Significa que para pintar tudo isso, eu preciso, então, uma autonomia da lata de 72. Mas o problema já disse para a gente que a lata só consegue pintar até 50 metros quadrados. Então é o seguinte, o que eu vou usar então da segunda lata? A gente faz essa continha só para a gente lembrar, ó, 72 menos 50 igual a 22. Significa que eu tenho que pegar 22 metros quadrados de tinta lá da segunda lata. Mas o exercício quer que você pense o seguinte, ó, quanto que sobrou de autonomia. Então, cada lata não tem 50 metros quadrados de autonomia? Então, 50 tira 22, resta então 28. Esse 28 aqui é o que sobrou. Agora, basta que a gente calcule a porcentagem. E para calcular a porcentagem tem várias formas. Eu vou colocar uma forma aqui bem comum, que é um pouquinho fácil de entender. Vamos pensar o seguinte, ó, vamos pensar na regra de 3. Vamos colocar aqui as grandezas metros quadrados e o símbolo da porcentagem. Então temos o seguinte, ó, 50 eu posso representar como 100%, já que é o total. Então 28 metros quadrados representa quantos por cento? De 50 para 28 não está diminuindo aqui? Então a porcentagem também vai diminuir. Logo, são grandezas diretamente proporcionais. E a gente faz a multiplicação cruzada. E fazendo a multiplicação cruzada vai ficar assim, ó, 50 vezes x é igual a 28, que multiplica 100. Agora, para simplificar, a gente multiplica o 28 vezes 100, que vai dar 2.800, e já divide por 50. E quando a gente divide, vai dar o resultado 56%, que é a nossa resposta. Lembrando que esse 56% é a porcentagem do que sobrou da segunda lata, que é exatamente o que o exercício nos pede. Entenderam, pessoal? Qualquer coisa você volta aqui no vídeo, tenta entender parte por parte, e a gente segue então para o exercício 3. Uma formiga, ignore o seu tamanho, encontra-se no vértice A do paralelepípedo reto ilustrado abaixo. Aqui nós temos o desenho e a pergunta, ó, qual a menor distância que ela precisa percorrer para chegar ao vértice B, caminho a ser percorrido à superfície do paralelepípedo? Lembrando, uma informação extremamente importante. A menor distância entre dois pontos é sempre uma reta, só que essa superfície aqui não está mostrada como reta. Sempre que você falar de menor distância, tenta lembrar primeiro se é possível uma reta. Neste caso, está dando para enxergar essa reta? Tá difícil, né? Mas vamos pensar assim, ó. Vamos colocar aqui a planificação desse paralelepípedo. Ou seja, na planificação, eu vou abrir essa aba como se fosse uma caixa. E eu não vou precisar abrir o resto já, né? Só essa parte aqui já está ótimo. E agora sim, a gente consegue enxergar uma linha reta entre A e B, ou seja, esse caminho mostrado aqui em vermelho é o caminho dessa formiga. Logo, o que a gente vê aqui? Um triângulo retângulo, já que os lados aqui dessa figura sempre são ângulos de 90 graus. E aqui nós vemos então um desenho para facilitar o nosso entendimento. A distância percorrida pela formiga de A até B, que vai ser a nossa hipotenusa, e os catetos 9 e 12. Da onde que veio 12? Lembre-se que do B ali, do lado do B, a medida é 8 e depois ali nós temos 4. 4 mais 8, 12. Agora é só aplicar o teorema de Pitágoras. Então vai ficar assim, ó, x ao quadrado, que é a distância de A até B que a formiga vai percorrer, igual a 9 ao quadrado, que é o cateto, mais 12 ao quadrado, que é o outro cateto. E aí, ó, x ao quadrado é igual a 81 mais 144. Só elevei ao quadrado o 9 e o 12. E aí, ó, 81 mais 144 dá 225. E a raiz quadrada positiva de 225 é apenas 15. Ou seja, a distância percorrida de A até B, a menor possível, tem que ser 15.
Entenderam, né, pessoal? Então agora vamos para o exercício 4. A área total de um cubo é 48 centímetros quadrados. Ache a medida da diagonal desse cubo. Fácil, bem tranquilo essa questão. Veja só, a área total de um cubo é dado por 6 que multiplica ao quadrado e o resultado tem que dar 48. E aí, eu quero calcular a diagonal, mas antes de achar a diagonal, eu preciso saber o valor do lado do cubo. E para descobrir, eu uso essa parte. E aí fica assim, a ao quadrado é igual a 48 dividido por 6, dividindo vai dar 8. A gente tira a raiz de 8 aqui, simplifica ela e vai dar 2 raiz de 2. E agora sim, eu vou pela fórmula da diagonal. D é igual a, que é a medida do lado do cubo, é igual a aresta vezes raiz de 3. Substituindo o A que a gente acabou de achar que é 2 raiz de 2, então a diagonal fica 2 raiz de 2 multiplicado por raiz de 3. E pela propriedade da radização, quando a gente multiplica uma raiz por outra raiz, a gente só vai multiplicar quem está dentro. Então fica apenas D é igual a 2 raiz de 6. Já que eu estou falando em centímetros, então a gente coloca centímetros aqui. Tranquilo, né? Então agora vamos para o último exercício, do exercício de volume, Qual o volume de argila necessário para produzir 5.000 tijolos, tendo cada tijolo a forma de um paralelepípedo com dimensões 18 centímetros, 9 centímetros e 6 centímetros. Aqui você vê um paralelepípedo com as dimensões mencionadas no texto. Agora vamos calcular o volume de um tijolo para depois a gente multiplicar por 5.000. Até o final até parece tranquilo, mas no final você vai ver uma informação bem importante. O volume do tijolo é dado por 18 multiplicado por 9 multiplicado por 6, que são as dimensões largura, comprimento e altura. E multiplicando, teremos o resultado 972 centímetros cúbicos, já que cada unidade aqui do tijolo é dado por centímetro. E agora vem o seguinte, o volume de argila é dado por a quantidade total de tijolos multiplicado por o volume de um único tijolo. E fazendo essa multiplicação, a gente encontra esse resultado, 4.860.000 centímetros cúbicos. Tá, achou a resposta correta, porém tem um detalhe muito importante. Quando a gente está falando de um valor muito grande, não é comum a resposta, por exemplo, num vestibular ou num concurso, cair dessa forma. Não se usa centímetros cúbicos. Normalmente a gente vai utilizar metros cúbicos. E a gente tem que converter esse valor total aqui de centímetros cúbicos para metros cúbicos. Aí você me pergunta, tá, mas como é que eu faço isso? Eu não lembro. Vamos pensar o seguinte, 1 metro cúbico não é a mesma coisa que 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro, que vai dar 1 metro cúbico? Então, 1 metro tem quantos centímetros? Tem 100 centímetros, isso todo mundo lembra. E quando a gente multiplica 100 centímetros multiplicado por 100 centímetros, de novo por 100 centímetros, a gente encontra 1 milhão de centímetros cúbicos. Então, pessoal, 1 metro cúbico equivale a 1 milhão de centímetros cúbicos. Se bateu a dúvida, é muito bom você fazer essa continha aqui no canto, tá? Agora sim, como é que eu vou converter? Basta então que a gente divida 4.860.000 por 1 milhão. E aqui até coloquei da mesma cor para você lembrar. E quando a gente divide, já que tem esse monte de zero aqui, a gente vai cortar todo mundo que tem igual. O que sobrou? 486 dividido por 100. Esse dá para fazer até de cabeça, né? Então o volume total equivale a 4,86 metros cúbicos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês entenderam. Curta o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Então até a próxima aula.